Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Saber Aristotélico. Depois de muito tempo, né? Fazia um tempo que a gente não se encontrava mais através de nossas lives. Senti saudade de vocês, obviamente, mas a gente deu uma pausa merecida em relação a alguns assuntos pendentes. Mas cá estamos nós de novo para mais um assunto relacionado à história, filosofia, por que não ciências, né, de modo geral, ciências humanas. Hoje eu vim trazer um tema para vocês, pessoal, que é um tema que eu já havia prometido há muito tempo, é verdade. Há muito tempo eu já havia falado que eu iria trazer o tema relacionado à natureza humana. A minha opinião agora, né? Eu já havia trazido alguns convidados aqui do Saber Aristotélico que deram uma opinião absolutamente muito bem fundamentada, muito bem embasada sobre suas respectivas visões de mundo relacionado a isso. Então agora eu me comprometi a trazer uma opinião pessoal a respeito desse assunto e cá estou eu para trazer minha humilde opinião, minha humilde explanação sobre aquilo que já foi apresentado para vocês aqui, tá? Se você tem mais curiosidade sobre esse tema relacionado à natureza humana, a partir da filosofia, a gente tem mais duas lives disponíveis aqui no Saber Aristotélico, que a gente fez acompanhado com dois convidados excelentes, o professor Cristiano Sardinha e o professor Carlos. São duas lives que foram feitas há alguns meses, eu acho, talvez algumas semanas atrás, e elas estão disponíveis aqui, salvas no Saber Aristotélico. Então sinta-se à vontade para acessar essas lives e desfrutar da amplitude que esse tema traz, tá bom? Só deixando claro que é um tema, obviamente, já foi estabelecido aqui de antemão, é um tema que ele tem uma profundidade assim astronômica. É um tema que ele é muito complexo, muito amplo. Existem múltiplas visões relacionadas a esse assunto, então não esperem, obviamente, um julgamento com um bater de martelo aqui, né? Resolvido o assunto. Não é bem assim que vai acontecer. A minha visão vai ser mais uma. Mas, como vocês sabem, aqui no Saber Aristotélico, antes de eu chegar com a minha opinião propriamente dita, eu gosto de trazer algumas informações que vão acrescentar muito sobre aquilo que eu vou falar e sobre aquilo que possivelmente vocês já acreditam previamente, né? Obviamente, vocês já devem saber disso, que a filosofia ela traz um pensamento que é o pensamento da construção a partir de múltiplas visões de mundo. Então, quando você estuda determinado filósofo da história, não necessariamente você vai concordar com tudo que ele diga, né? Mas por que ainda assim é importante estudar suas ideias? Porque você vai perceber que existem alguns fenômenos que ele falou que são fenômenos que são muito atuais em determinados aspectos, porém você não sabia determinadas origens dessas terminologias, dessas formas de pensar. E muitas pessoas até, isso já aconteceu muito comigo em algumas conversas que eu tive, muitas pessoas tinham perspectivas de ideias que achavam que eram próprias, ou seja, achavam que elas mesmas haviam desenvolvido. Mas quando você vai analisar a história da filosofia ou a própria história em geral, você percebe que vários dos pensamentos que permeiam a nossa sociedade já estão presentes em muitas filosofias antigas, seja ela do período antigo, período medieval, período moderno. Então você percebe que o pensamento em relação a temas complexos, ele sempre foi amplo. Sempre existiram pessoas que pensaram coisas muito parecidas com as suas, já se aprofundaram em determinados assuntos, já escreveram sobre determinados assuntos há muito tempo atrás, né? Então a gente tem que sempre estar com a mente aberta em relação a convicções, a ideias, a crenças que a gente tem atualmente e, obviamente, abrir a mente em relação a esses assuntos para que a gente possa maximizar ideias e conceitos ao máximo, tá? Deixando claro que eu gostaria muito que você deixasse o seu gostei nessa live, isso ajuda muito no engajamento do Instagram. Se possível, obviamente, você compartilhasse essa live, ela vai ficar salva aqui sim. Eu costumo fazer a divulgação da live depois que a live está salva, então fique tranquilo que se você não tiver um tema específico, um tempo, aliás, específico agora para assistir essa live, ela vai ficar disponível aqui no Saber Aristotélico para a sua disposição de tempo, ok? Bom, antes da gente entrar no tema propriamente dito, a gente tem que levar em conta que quando a gente vai abordar um assunto tão complexo como a natureza humana, a gente deve levar em conta obrigatoriamente questões relacionadas à cultura em geral, né? Porque se a gente for analisar o ser humano ele não nasceu ontem, ele não nasceu hoje. Existe uma trajetória civilizatória que foi preenchida por períodos históricos, anos que se passaram com desenvolvimentos tecnológicos, com guerras,
com desenvolvimento de crenças, desenvolvimento de convicções, desenvolvimentos econômicos e políticos. Então, para a gente entender algo tão profundo, eu acho necessário você tentar, pelo menos, compreender uma gama, pelo menos específica, didaticamente, de culturas para você conseguir vislumbrar um pouco mais a respeito desse assunto. E, logicamente, eu, como tenho uma admiração gigantesca pela religião, já deixei isso claro várias vezes aqui na página, obviamente eu acho que a forma de você conseguir enxergar um aspecto mais peculiar ou mais perfeitamente ilustrado da relação humana ou até de sentidos intrínsecos humanos é obviamente a partir de relatos das religiões, dos seus mitos religiosos antigos e obviamente os atuais, por que não? Eu peguei aqui 3 ideias de concepções da natureza humana ou até do próprio homem para a gente conseguir entrar mais a fundo, mais na frente a respeito do tema que a gente quer de fato, tá? Então, deixando claro, antes de eu chegar com a minha opinião propriamente dita sobre o assunto, eu gostaria logo de deixar claro esse alicerce sobre o qual o meu pensamento vai estar formado. Então, quando a gente pensa em concepções religiosas relacionadas à humanidade, a gente não pode deixar de pensar em algumas civilizações que vêm logo à nossa cabeça. Então a gente pensa logo no Egito, a gente pensa na Grécia, a gente pensa nos assírios, a gente pensa em algumas civilizações mesopotâmicas, como os sumérios, como os acádios, os babilônicos. A gente tem uma compreensão a respeito de algumas culturas que são relacionadas mais do lado do Ocidente, então a gente vai ter os maias, os astecas e tal. E eu deixei claro aqui o seguinte, pessoal, quando a gente vai abordar concepções humanas, a gente precisa deixar claro que dentro da premissa religiosa, as concepções humanas elas vão ter traços sensacionalistas dentro dos seus aspectos culturais da época, tá? Então você vai perceber que apesar de existir particularidades, semelhanças entre a religião grega, entre os maias, entre a religião dos babilônicos, você vai perceber que cada uma vai estar intrínseca no seu âmbito cultural. É uma questão específica. A gente não pode deixar claro, porque se a gente acabar confundindo tudo, acaba virando uma salada e a gente acaba se perdendo na divisão de cada uma de cada uma religião e qual povo ela pertencia, tá? Então, quando a gente traz a questão dos maias, por exemplo, essa concepção do homem em relação à cultura maia, a gente percebe que no ato da criação, no momento, né, que a religião maia ela traz a ideia da criação, a gente vai perceber que depois de findada, né, a criação do céu, da terra, dos mares, os deuses maias vão perceber que existe ali uma sintonia, existe realmente uma conformidade de ideias teleológicas, certo? Porém, a gente sabe que em ideias relacionadas a deuses, a divindades em gerais, sempre está intrínseca a ideia da adoração, da devoção. E nesse caso também não foi diferente. Então a gente percebe que os deuses maias percebem que dentro da sua sintonia de universo, faltava seres que o adorassem da forma correta, da forma que eles gostariam de ser adorados. Sendo assim, surge a ideia deles fazerem um ser, à sua semelhança, no qual eles tivessem a altura de conseguir fazer uma adoração digna para esses seres. Sendo assim, ele consegue constituir aquilo que será os seres humanos. Então, os elementos que eles vão usar para os seres humanos, para criar o ser humano, para criar o homem, são elementos que são notados em várias religiões. Então, você vai sempre perceber esse traço de familiaridade. Então, no caso dos maias, eles usaram, no primeiro caso, eles usaram a própria lama com água. Então, eles conseguiram dar forma ao homem. Porém, eles perceberam que apenas a lama e a água davam uma forma ao homem, mas não davam a estrutura a ele. Tampouco a racionalidade, né? Então, até alguns estudiosos da mitologia colocam essa ideia como a primeira fase da criação do homem na perspectiva maia. Então, é a criação da forma humana. Na segunda forma, eles vão incluir o elemento madeira na criação do homem. Então, vai estar o homem na sua forma de lama, mas agora ele vai conseguir ter uma estrutura óssea, né, a partir do elemento da madeira, né, porque a madeira está muito relacionada à questão óssea, nessa compreensão, né, nessa compreensão de estrutura. Então vai ser a segunda fase da perspectiva maia sobre o homem. E na terceira, eles vão embutir um elemento que é o elemento da carne, da pele. Então ali você vai ver os maias terminando de criar o homem, usando elementos da própria natureza, como o milho e a água, para dar o vislumbre sobre o que vai ser a pele e a carne humana. E aí eles concluem o processo de criação do homem.
E o interessante é que depois de terminado, eles vão perceber que o ser humano ele consegue ter uma ampliação mental da razão. Não é o termo propriamente dito que vai ser usado, razão, mas a gente consegue perceber que, baseando-se na ideia geral das religiões, depois que terminou a criação do homem, ele obviamente vai focar numa ideia de razão, de vislumbre em relação à natureza, e os próprios deuses vão temê-lo. Então a gente tem primeiro a ideia aqui dos maias relacionados ao homem com a compreensão de adoração. Então isso é um elemento importante para se entender a natureza humana, que nesse traço está muito relacionado com a divindade, né? Então você vai sempre perceber em alguns traços da literatura religiosa do mundo inteiro, em todas as culturas e suas épocas, o homem ele vai estar muito relacionado com a questão divina. Então os deuses vão ter sempre traços de particularidades com o homem. Nesse caso dos maias também não foi diferente. Quando a gente chega, por exemplo, na cultura grega, na criação, né, do homem na cultura grega, o homem ele veio muito depois da criação da terra, do estabelecimento, da estrutura, da sintonia fina da terra, né, depois de ter se estabelecido o que é mar, o que é céu. Veio primeiro os titãs eles habitavam a terra, depois dos titãs teve a era dos deuses, o humano ele vai vir muito depois, o homem ele chega muito depois dos deuses, né? Que o que acontece? Na mitologia eles vão colocar da seguinte forma: existia uma guerra muito grande entre titãs e olímpios, né? Olímpicos, que são os deuses representados, moradores do Monte Olimpo. Nessa guerra, aconteceu que vários titãs foram derrotados e condenados ao Tártaro, né? Os deuses foram os prevalentes nessa história, né? Então acabou que eles tomaram o domínio da Terra. Só que alguns titãs que tinham algumas habilidades particulares, por exemplo, como o caso de ver o futuro, alguns desses titãs, percebendo que a guerra seria vencida pelos deuses, decidiram de antemão ficar do lado dos deuses. E um desses titãs é Prometeu. Prometeu ele vai ser um titã muito sagaz que, durante a guerra, a titanomaquia, que é o termo usado para definir a guerra entre titãs e deuses, ele vai saber de antemão que os deuses serão os campeões. Sendo assim, ele decide ficar do lado dos deuses. E quando acontece a vitória dos deuses, ele consegue continuar com a sua liberdade diferente dos seus irmãos, né, que foram condenados ou destruídos completamente. E como ele ficou do lado vencedor, ele recebeu alguns privilégios. Entre os seus privilégios, ele tinha agora uma autonomia para ir e vir onde ele quisesse. E além do mais, ele ganhou uma oportunidade. Ele decidiu, ele foi agora a representação agora da criação junto com os outros deuses. Então ele poderia criar aquilo que ele quisesse, né? Então ele decidiu criar alguns animais, os animais pesados, algumas aves. E ele, depois de ter concluído esse processo de criação de seres vivos, que não são deuses, mas são seres vivos, ele atribuiu elementos de poderes a cada um desses seres vivos. E por último, ele percebeu que apesar de toda aquela natureza estar muito bem alinhada, fazer muito sentido, ele achava que faltava algo que tinha que ser mais semelhante a ele e aos deuses, tá? Então ele decidiu agora criar um homem. Né? E o homem vai ser essa relação, essa particularidade, principalmente com os deuses gregos, essa relação corporal dos deuses com os humanos, ela é muito intrínseca. Né? Você só consegue de fato perceber as divindades gregas como seres divinos quando eles manifestam seus poderes, porque esteticamente eles são muito parecidos com os seres humanos, né? Então Prometeu ele faz o ser humano a partir da perspectiva corpórea divina. E assim ele consegue constituir o ser humano. Porém, ele percebe que depois que concluiu o processo de criação do ser humano, o ser humano era um animal que ele tinha uma capacidade não muito aguçada em relação aos outros. Por quê? Dentro da perspectiva de criação, como o ser humano ele foi o último, Prometeu distribuiu as habilidades a cada um dos animais. Então, um elefante ele dava uma habilidade, que seria a força, no caso. Da águia seria a visão e a rapidez, né, a agilidade. Como ele gastou todos esses talentos com os outros animais, quando chegou na vez do ser humano, ele não colocou talento nenhum nele, porque ele já havia gastado todos. Sendo assim, o homem ele passou a ser um ser que não tinha uma habilidade muito superior à de um macaco, por exemplo. Então ele sempre vivia com medo das coisas, ele sempre vivia escondido dentro de cavernas. E Prometeu não gostou nada disso. Então ele tentou ensinar ao ser humano coisas relacionadas ao mundo. Então ele ensinou astronomia, ensinava o valor da arte. Porém ele sempre percebia que o ser humano aprendia isso, mas não desenvolvia devido ao medo.
Foi aí que então ele decidiu procurar Atena, a deusa da sabedoria, filha de Zeus, que Prometeu levou o homem até Atena para que ela a abençoasse com o fogo. E no momento que o ser humano ele descobriu que foi dado a ele o fogo, ele decidiu agora se desenvolver. Ele teve de fato a coragem que estava faltando para se desenvolver gradualmente. Porém, Zeus não gostou nada dessa história. Zeus, ele vendo isso, ele percebeu que o ser humano poderia vir a ser uma afronta ao reino dele, porque Zeus, você percebe uma coisa, antes do reinado dos deuses, quem governava a Terra eram os titãs. E um dos principais titãs era Cronos, que era o deus do tempo. Crono é pai de Zeus, certo? E Zeus foi um principal responsável pela destruição e derrota de toda a linhagem de Cronos e da sua espécie. Então, Zeus tinha muito uma ideia, apesar de ser um ser muito inteligente na estratégica militar e geral da Grécia Antiga, na religião mitológica grega, Zeus ele era um cara muito desconfiado, assim como Odin vai ser na religião nórdica, né? Ele era muito desconfiado, então ele achava que o ser humano, o homem, poderia algum dia ser uma ameaça a ele com esse desenvolvimento que ele estava tomando. Então ele chegou para Prometeu e pediu para que os seres humanos fizessem adoração, votos de adoração a ele, fizessem oferendas a ele. E Prometeu decidiu que os humanos deveriam pegar um touro cevado e assim tirar uma parte específica para os deuses e a outra consumir. Mas fazer isso da seguinte forma: eles decidiram pegar um monte de carne, separaram em duas partes e fizeram um monte pequeno, colocaram em cima a pele do boi e fizeram um outro monte grande de carne e colocaram cheio de gordura do boi em cima. Aconteceu que quando Zeus chegou para ver aquilo ali, Prometeu perguntou qual oferenda ele queria. Ele, obviamente, sagaz e ardiloso do jeito que é, ele preferiu a maior, né, o monte maior de carne. E ele levou. Só que depois ele se enfureceu. Por quê? Porque o monte de carne maior, que estava encoberta pela gordura, internamente só tinha ossos e carnes que não eram tão propiciadas ao paladar. E o monte pequeno de carnes, que estava encoberta com a pele do touro, no fundo, intrinsecamente, tinha uma carne de qualidade. E foi justamente essa que ficou para o homem. E Zeus se enfureceu grandemente com isso e decidiu punir o homem, tirando o fogo dele. Certo? Como o homem estava sem o fogo, ele tinha uma grande chance de retrocesso. Prometeu, percebendo isso, decidiu agora roubar o fogo, que uma vez ele havia pegado com Atena, só que agora ele decidiu roubar de Hélios, o deus Sol. Então ele subiu próximo ao Monte Olimpo. Quando Hélios estava prestes a partir, ele pegou um pouco do fogo da carruagem de Hélio e levou de volta para o homem. Porém, quando chegou a noite, Zeus viu que os seres humanos estavam se iluminando com fogo. Diante disso, Zeus puniu agora Prometeus por ter o traído ele e colocou ele sobre um martírio de tortura assim absolutamente terrível. O aprisionou e fez com que ele sofresse torturas constantes durante um longo período de tempo, certo? Algumas fontes vão dizer que foi eternamente, outras vão dizer que foi por volta de 30 anos, ok? Bom, dentro dessa perspectiva grega, a gente sabe que toda vez que a gente analisa a religião grega, a gente consegue tirar muitos atributos interessantes em relação ao homem. Nesse caso, a gente percebe novamente aquela semelhança com o fator Maia, que é a questão da adoração. A gente percebe aqui o ser humano ele sendo criado e o seu desenvolvimento sendo embutido aos poucos, deixando claro outra coisa. Quando Prometeu roubou o fogo pela segunda vez e entregou ele ao ser humano, o ser humano começou a desenvolver a arte da metalúrgica. Então ele começou a entender sobre metais e se desenvolver mais rápido, tá? Isso é outra observação. Então, nessa concepção cultural, você vê que o homem ele está relacionado novamente com a divindade. O ser humano ele tem uma particularidade ainda a mais, né? Além dele ter a habilidade agora de criar novos artefatos, coisas semelhantes a dos deuses, né? Ele também tem uma visão corporeamente muito semelhante aos deuses, assim como também era nos maias. E agora a gente tem uma ideia que é uma ideia tradicional, do ponto de vista ocidental, que é uma ideia professada pelo judaísmo, pelo cristianismo, pelo islamismo, que é a ideia de Adão e Eva, né? O primeiro homem e a primeira mulher, que foram abençoados com todo o jardim do Éden, foram criados pelo próprio Deus. Adão ali foi criado do pó do barro, né? Do pó da terra, depois foi soprado nas narinas dele o fôlego de vida, ele se tornou uma alma vivente. E logo em seguida, Eva, a partir da costela de Adão, de acordo com a tradição, né? Bom, de acordo com esse relato, a gente percebe que Deus entregou tudo aquilo
todo o planeta Terra, tudo que havia nele, sobre a administração de Adão e Eva. Aconteceu que Deus deu uma ordem, advertiu eles para nunca comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma peculiaridade muito interessante para você que é um estudioso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é algo que intriga, né? Então, do ponto de vista metafórico, ela tem um simbolismo muito grande ali. Eu não vou entrar no mérito se foi simbólico ou literal o evento, tá? Mas no sentido metafórico é algo interessante, né? Porque o ser humano, ele era, de certa forma, imaculado, ele era puro. Então, no momento que ele teve acesso a conhecimentos que não deveria conhecer, ele, de certa forma, tornou-se imaculado, e a consequência disso é que ele foi expulso do paraíso, de acordo com a tradição judaico-cristã. Ele foi expulso do paraíso, e ali agora, a partir daquele momento, ele está contaminado pelo pecado e terá que trabalhar duramente para conseguir tirar os proveitos da terra, e aí, obviamente, condenado à morte algum dia, algo que não havia dentro da perspectiva imaculada edênica, ok? Ele era imortal. A pretensão de Deus quando cria Adão e Eva, de acordo com a tradição, é justamente fazer com que eles vivam eternamente, né? No planeta Terra, administrando a Terra. Essa regressão mortal começa a partir deles terem comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, influenciada pela serpente, que tradicionalmente é atribuída ao diabo, ao inimigo de Deus. Enfim, vocês já entendem muito bem essa questão, tá? Bom, outro aspecto que a gente tira aí, relacionados a essa concepção do homem, é a ideia de que na língua hebraica e outras línguas e tradições relacionadas ao homem, você percebe que Adão, ele é um termo muito interessante. Existem outras culturas que vão colocar como Adame, outras que vão colocar como Adapa, e esse termo ele é muito relacionado a, de fato, humanidade, né? Enquanto Eva, o termo Eva, ele está próximo ali da ideia de civilização, da ideia de desenvolvimento. Então, é algo interessante a se pensar. Mas, enfim, o que é que a gente tira daí novamente? O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, novamente. Então a gente tem isso explicitamente no comentário judaico-cristão e também no Islã. O homem ele foi criado semelhantemente a Deus. Isso daí você vai perceber que quanto mais você estuda religiões e suas concepções culturais sobre o homem, isso é algo que vai estar intrínseco, absolutamente. O homem ele sempre vai ser criado com similaridades em relação às suas divindades. Isso também vai estar na cultura romana, logicamente, partindo da premissa que a cultura romana é praticamente uma cópia, com troca de nomes, da cultura grega. Então isso não tenho dúvida nenhuma. Deixa eu só tomar aqui rapidinho. Bom, aí a gente passa a entrar agora num campo que é mais propício, que é a da filosofia. Agora que a gente compreendeu alguns enredos, algumas concepções culturais religiosas em relação ao homem, agora a gente entra um pouco a respeito da filosofia e vai aos poucos se aproximando da nossa concepção atual, até a gente chegar na nossa perspectiva atual. Então a gente vai ter logo nos gregos alguns filósofos, que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, os filósofos que serão os pré-socráticos, nos quais Nietzsche, o filósofo Nietzsche, vai determinar que foram os verdadeiros filósofos, né? Porque os pré-socráticos, além de várias características que eles têm, uma absolutamente intrínseca para estudá-los é a ideia de que quando eles estudam o homem, eles estudam o homem colocando ele em conformidade, fazendo parte da natureza, fazendo parte do cosmos. Então isso é algo que é muito interessante relacionado aos pré-socráticos. Então, trazendo um pré-socrático aqui, por exemplo, a gente pode trazer Heráclito, né? Heráclito. O que era o homem na concepção de Heráclito? Era justamente isso. O homem ele fazia parte do cosmos, era essa sintonia fina de que de alguma forma fazia com que esse equilíbrio universal existisse. Então os pré-socráticos sempre vai bater muito nessa tecla de relacionar o homem com a natureza, com o cosmos, e obviamente o foco dele será trazer uma explicação unitária em alguns cenários, em outra, o elemento primordial universal que trouxe, o primeiro elemento que trouxe à vida todos os outros existentes, a partir da pesquisa científica que tinha, obviamente, dentro do contexto da época, né? Dentro do contexto de possibilidade da época. Então, cada um ali, Pitágoras vai trazer a explicação matemática, a gente vai ter ali a escola atomista trazendo a ideia de Demócrito com o primeiro átomo, a gente vai ter Heráclito, a gente vai ter Parmênides, vai ter Tales de Mileto, cada um trazendo suas explicações de origens primordiais, né? Quando a gente dá um salto um pouquinho no tempo, a gente chega, ainda nessa época, a gente chega na concepção de Platão, que é uma concepção que a gente já está mais acostumado.
A gente costuma mais ouvir falar sobre Sócrates, sobre as ideias de Platão, de Aristóteles, tá? E a ideia que Platão tem, sem entrar obviamente muito no critério, porque o intuito aqui é fazer com que o máximo de pessoas consigam compreender aquilo que eu estou querendo falar, sem ficar muito tecnicista. O que Platão praticamente coloca a respeito do homem é que o corpo do homem, ele é uma espécie de casulo que prende a alma do homem. Ou seja, o ser humano ele está preso dentro dele mesmo. E ele precisa atingir o ideal, a verdade universal que está presente no mundo das ideias. E como ele consegue chegar lá? Obviamente através da razão, da busca do conhecimento. Através desse progresso gradual, ele conseguirá chegar à compreensão do que é a verdade humana, a verdade universal, a verdade do homem. Ok? Então, para Platão é basicamente isso. Quando a gente passa um pouquinho na história, a gente percebe que, principalmente ali no período do Império Romano, a gente vai ter uma ideia que vai se proliferar muito, apesar de sua origem estar relacionada à Grécia também, que é a ideia do estoicismo, que, obviamente, eu já vi até em palestras empresariais, que levam muito afinco na ideia do estoicismo. Né? Muitas pessoas hoje acreditam piamente nessa ideia, sem saber que é uma ideia estoica, obviamente, mas é a ideia de que as paixões e os instintos são perturbações da alma que devem ser evitados a todo custo para você conseguir desenvolver as suas virtudes. Então você consegue perceber isso em meios religiosos. Por exemplo, o cristianismo é um exemplo claro disso. Ou seja, você tem que evitar a todo custo suas paixões e seus instintos, porque eles denotam uma ideia contaminada, muito egóica, né? A ideia do pecado que vai ser relacionada, né? A ideia só do eu, a ideia do que interessa é o que eu acho, o que eu sinto. Né? Então o estoicismo vai quebrar essa ideia, dizendo que você deve evitar isso a todo custo, essas paixões, esses instintos. Você deve lutar contra eles e dominá-los para que as suas virtudes sejam mais apresentadas no seu dia a dia. Tá perfeito até aí? Desde já agradeço os comentários, ao Espaço Cultura e Saber. Agradeço, muito obrigado pelo seu comentário. Sinta-se à vontade para comentar o que quiser, tá? Bom, quando a gente dá um passo mais à frente, e agora é um passo considerável, a gente tem a ideia de alguns filósofos que são mais conhecidos em nosso meio popular. Então, assim, eu gostaria de trazer algumas frases de alguns desses filósofos e comentar a respeito delas. Então, o primeiro filósofo que eu gostaria de trazer é um filósofo que é considerado filósofo pessimista. Ele traz uma ideia do homem, sobre a natureza humana, uma ideia do mal, de que o ser humano ele nasce mal e sua propensão constante é fazer aquilo que é mal. E, obviamente, esse filósofo, obviamente você deve saber já quem é Thomas Hobbes. A ideia hobbesiana vai trazer de que o ser humano, o homem, ele tem realmente uma propensão natural a fazer o mal. E para isso, e ele também é um filósofo absolutista, e para o homem se conter ou não se autodestruir em guerras, é necessário um Estado autoritário que reprima o homem e assim o controle. Essa é a ideia de Thomas Hobbes. Trazendo a frase mais explícita dele, ele diz o seguinte: o homem já nasce mal. Ele não sabe viver em sociedade e precisa de um Estado autoritário que dite as regras, as normas de convivência. Então, essa é a visão de Thomas Hobbes. É uma visão que você, chegando mais próximo à minha, porque eu vou tentar trazer mais dentro da perspectiva daquilo que eu acho também, essa perspectiva de Thomas Hobbes, na minha opinião, ela, do ponto de vista de premissa, ela se aproxima muito daquilo que eu acredito atualmente em relação ao homem. Logicamente, eu vou ampliar mais isso. Não acho em momento nenhum que o Estado autoritário absolutista, na ideia representada na monarquia absolutista, seja a solução para reprimir essa ideia. Acho que a situação ela poderia até se agravar dentro da perspectiva histórica do que aconteceu com a ideia absolutista. Né? A gente tem revoluções assim absolutamente sangrentas, como a Revolução Francesa, por exemplo, que apesar de ter desencadeado consequências benéficas a longo prazo, a gente sabe que o momento crítico ali foi um momento de muito derramamento de sangue e que ocasionou situações severas. Tá? Obviamente, dentro desse contexto de tempo ainda, a gente tem outro filósofo que já antagoniza com Thomas Hobbes, passando um pouco mais à frente no tempo, que é Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau, conhecido Rousseau. A ideia do Rousseau é de que o homem, diferente de Hobbes, ele nasce bom. Ele tem uma propensão natural a ser bom. Então, no momento que ele sai da barriga da mãe dele, ele é um ser puro, imaculado, ele é bom. Porém, com o tempo, se ele vir a ser alguém mau, a sociedade fez dele essa pessoa.
Então ele vai dizer que é o meio que corrompe esse ser humano. O ser humano ele nasce bom, mas é todo o meio que o corrompe. Sendo assim, ele vai dizer que o homem é naturalmente bom, mas integrado na sociedade acaba por deixando-se se corromper. A gente tem também Nicolau Maquiavel, que já vai ter uma filosofia pessimista em relação ao homem, né? Então vai estar mais pareado ali com Thomas Hobbes. Ele vai dizer que o homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Então, se o homem é mau por natureza, mas se isso não impede dele ter boas ações. Porém, essas ações boas que ele terá, serão ações muito estratégicas. Você vai perceber que no livro de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, aquilo dali é simplesmente uma carta, um tratado, mostrando como se deve governar. Você ser um monarca que consegue saber o momento que você tem que agir e, obviamente, fazer o povo lhe temer para você conseguir se manter no poder a todo custo, né? E, obviamente, sendo desconfiado, vigilante, constante àqueles que estão ao seu redor, incluindo se for da sua família. Por que ter sempre essa vigia? Principalmente se você for monarca. Porque as pessoas querem poder, as pessoas gostam de poder. Logo, o ser humano ele tem uma tendência a puxar para a sua ideia de prazer coisas que são naturalmente olhadas pela perspectiva moral como pela perspectiva ética e moral como antiéticas, ou imorais, ou erradas, ok? Bom, a gente tem John Locke. John Locke ele vai trazer uma perspectiva que é neutra, tá? É um filósofo que lutou muito pela perspectiva de liberdade, de tolerância religiosa. John Locke vai trazer a ideia de que naturalmente o homem ele é uma folha em branco. Ele não nasce nem bom nem mal. A sociedade vai determinar muito como será esse homem, e mesmo quando determinar necessariamente, ele pode ser um cara com boas atitudes aqui, más atitudes lá. Isso vai depender muito do contexto e da circunstância. Então ele usa muito esse termo. O homem ele nasce como uma folha em branco, certo? Então a alusão simbólica assim, muito interessante para você conseguir ter uma perspectiva, tá? Bom, diante disso, estabelecida algumas visões, deixando claro absolutamente, como eu já havia falado, existem muitos outros filósofos que falaram sobre esse assunto, existe muita literatura sobre esse assunto. Eu trouxe aqui alguns, e dentro de uma perspectiva didática sobre cada um desses, eu estou sendo muito superficial, porque se eu fosse entrar em cada um, entrar na filosofia de cada um, a gente teria que fazer uma live para cada um. Né? E sobre um tema bem específico. Então eu recomendo os materiais literários que essas pessoas deixaram. Então dê uma pesquisada sobre estoicismo, dê uma pesquisada sobre o Leviatã de Thomas Hobbes, o Príncipe de Maquiavel, certo? Isso é muito bom. Emílio de Rousseau, enfim. Bom, a minha perspectiva sobre esse assunto relacionada a se o ser humano, naturalmente, ele tem uma propensão a ser bom, ele nasce mal, ele nasce uma folha em branco. Bom, eu tento olhar essa questão a partir da prática humana atual. Veja bem, no momento que eu der minha opinião, não significa que em nenhum momento antes da história da humanidade eu imaginei que o ser humano ele não poderia estar imaculado. Eu não estou dizendo que eu acredito em qualquer desses mitos, mas eu parto da premissa de que mitos, religiões antigas principalmente, tiveram motivações intrínsecas para escrever sobre assuntos. O elemento sensacionalista ele vai estar embutido ali, mas o fato dele estar lá não significa que a ideia narrativa da história, a ideia moral narrativa da história, seja equivocada ou não exista. E como existe um amplo material literário demonstrando que em algum momento inicial da existência humana, o ser humano ainda conseguiu chegar numa forma pura ou numa forma boa, ou longe de praticar maldades, a priori, deixando claro a priori, eu acredito nisso, certo? De que em algum momento inicial o ser humano ainda tinha uma propensão a fazer o bem, né? Ou podemos dizer que ainda poderia nascer com a propensão a fazer o bem. Mas com o tempo isso se perdeu. Então a minha perspectiva é da análise atual, da prática do ser humano atualmente. Então eu vou me enfincar na nossa época, certo? E a partir da prática humana atual, e eu estou colocando o humano dentro do âmbito geral mesmo, até aqueles que fazem coisas boas e aqueles que fazem coisas ruins, dentro desse cenário eu acredito que o homem ele é naturalmente mau. Ele sente um prazer embutido em fazer o mal. E ele luta constantemente para manter reprimido alguns aspectos relacionados a essa natureza maldosa. E aí que entra o fator ético e a moral.
O fator ético, que é a aplicabilidade da moral, que a moral é representada, a grosso modo, em valores intrínsecos, e alguns desses valores podem ser universais. A ideia de amor pode ser eticamente diferente em alguns setores culturais. Mas a ideia moral de amor, ela é universal, ela é mundial, certo? Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que o ser humano ele é naturalmente mau. Ele sente vontade, ele sente um prazer maior, uma facilidade, principalmente esse é o termo que eu gosto mais de enfatizar, o ser humano tem uma facilidade maior em fazer o mal. E eu acho que essa facilidade está embutida em sua natureza atual, que é justamente má, ok? Mas vou ampliar um pouco isso, certo? Você percebe que geralmente o ser humano ele tem uma propensão a prazer. Então o ser humano ele procura constantemente formas de causar prazer a si mesmo ou aquelas pessoas que ele tem próxima. Então, seja numa comida, seja numa atividade física, seja numa forma de entretenimento, seja numa forma de trabalho, o ser humano ele busca o prazer, certo? E dentro dessa casinha agora, que a gente pode chamar de prazer, existem as ramificações na qual a moral vai estar inclusa. Então, tem alguns prazeres que são considerados imorais, outros prazeres que são considerados morais. Mas o foco central do ser humano mesmo é essa busca por prazer. A simples ideia do centro da natureza humana de busca ser o prazer é mais uma evidência para mim de que o ser humano ele é mau na sua ideia. Porque como os antigos já disseram, você tem uma natureza voltada para o prazer, é uma natureza que narrativamente, tradicionalmente, ela está mais relacionada ao mal. Principalmente se você for um estoico, se você trazer uma perspectiva estoica à tona. Porque a ideia de instinto, a ideia de paixões sempre está mais relacionada ao prazer. Eu não estou falando da perspectiva hedonista grega, não. É da perspectiva até pitagórica, epicurista, ou melhor, se você quiser levar em conta, ok? Bom, diante disso, a gente percebe que o ser humano, na prática, ele faz duas formas nessa casinha, duas ramificações de prazer. Então ele fazem coisas boas para o seu próprio prazer e fazem coisas que não são muito agradáveis, mas também para o seu próprio prazer. Para deixar claro aqui, por exemplo, tem pessoas que têm diabetes, por exemplo, e não podem comer doce de jeito nenhum, porque se comerem doce, isso vai prejudicar muito o corpo delas. Elas, sabendo disso, ainda decidem comer, sei lá, uma fatia gigante de bolo, e aquilo dali claramente vai ter consequências implícitas para ela daqui a algumas horas, tá? Mas mesmo assim ela come, se auto-justificando através daqueles curtos momentos de prazer que ela está tendo enquanto está degustando o bolo, ok? Essa é uma forma. A outra forma são pessoas, por exemplo, que sentem prazer em ajudar o outro. Tem muitas pessoas que simplesmente sentem um prazer enorme em ajudar outras pessoas. Você percebe duas formas de prazer, uma sendo aplicada para o mal, outra sendo aplicada para o bem. Porém, o que é que acontece com o ser humano? O mesmo ser humano pode ser essa mesma pessoa. Então, a pessoa com diabetes que comeu o bolo aqui fez algo errado, e a outra pessoa, e é a mesma pessoa que tem prazer também em ajudar os outros. Qual é as motivações? A questão, novamente, é a da facilidade. É mais fácil para ela comer o bolo pelo seu próprio prazer ou ajudar outra pessoa? Quando eu percebo, é uma perspectiva minha, quando eu percebo as pessoas agindo, fica claro para mim que para você ajudar alguém, para você ser mais fraternal, para você ser mais altruísta, para você ser uma pessoa mais empática, isso é algo que exige um esforço muito maior do que no outro caso. Então isso leva muito a pensar, dentro da minha visão, de que o ser humano ele faz um esforço muito maior para sentir prazer naquilo que é bom. Ok? Porque naturalmente, se ele for para fazer o mal, ele faz sem nenhuma dificuldade, porque aquilo já é da natureza dele. Então ele não sente dificuldade em fazer algo que é relacionado ao prazer para o seu próprio mal, porque a sua natureza já é assim. Porém, quando é para fazer algo prazeroso, que é voltado para o bem, para o bom, para o belo, ele tem que se auto-forçar a quebrar essa própria perspectiva natural que ele tem nele mesmo. Certo? Então esse é um plano que eu tenho na minha cabeça em relação a isso. E ele auto se justifica, aí vai entrar a justificativa, relacionados a outra casinha que está, de certa forma, colada com a casinha do prazer. Que é para ou busca da própria felicidade, ou abastecimento circunstancial. Certo? Então você busca prazer dentro desses dois cenários. Ou para uma questão circunstancial, sei lá, um momento de sexo com alguma pessoa depois que sai de uma festa.
ou no intuito de busca pela felicidade, que já é um objetivo de vida, mas muito bem traçado. Mas os dois estão relacionados a prazer, só que de formas diferentes. Percebe como é que é? Então, a conclusão que você chega quando você leva em conta a minha perspectiva, que é o que eu levo em conta, é que o ser humano naturalmente ele tem a propensão, a facilidade a fazer o mal, e isso leva a acreditar que o ser humano ele é mau em sua natureza hoje, na prática, tá? Deixando claro o que eu falei no início também, ok? Bom, quando a gente desenvolve isso, a gente consegue chegar que no fim das contas, se o ser humano deixar a sua própria natureza seguir o seu curso, sem reprimi-la através da moral e da ética que ele construiu a partir de perspectivas religiosas, culturais, de vários lugares do mundo, ele vai se autodestruir aos poucos. O resultado de deixar o ser humano seguir linearmente a sua natureza maleficente é a sua própria autodestruição. Ponto. É simplesmente isso que eu acho. Me proponho a responder vocês em relação a esse meu posicionamento, ok? É um posicionamento que é uma perspectiva minha, uma cosmovisão minha. Logicamente tem influência de pensadores, dentre os quais eu já citei alguns aqui, mas é uma perspectiva minha. Bom, a gente pode entrar num segundo assunto, que eu acabo desencadeando esse segundo assunto antes da gente encerrar, que é a respeito de valores absolutos, né? Porque se eu estou falando de bom, de mal, de belo, eu estou trazendo uma premissa absoluta. Porque alguns podem pensar que essa minha visão se assemelha, sei lá, apesar de eu acho que eu não deixei claro isso aberto em momento algum, mas alguns talvez podem pensar que eu tenho uma perspectiva relativista, pós-moderna. Não é o caso. Não é o caso. Por isso que eu acho interessante trazer essa pergunta. Existem valores absolutos, valores morais absolutos, valores absolutos em si, certo? Para deixar a grosso modo, valores absolutos. E a resposta é sim. A própria ideia do mal já é um absoluto por si só. Você só definir algo como mal já é um absoluto. E no momento que eu disse que creio na perspectiva de que o homem é naturalmente mal, eu já afirmei um absoluto. Eu não consigo escapar disso de jeito nenhum. Mas alguma visão relativista poderia me questionar sobre isso. Então poderiam dizer o seguinte, alguns relativistas poderiam dizer, o que você quer dizer por mal? Né? Então eu perguntaria a algum relativista, bom, você acredita no mal? A resposta tem que ser sim, porque se não fosse sim, eu nem entraria no tema, não teria por que entrar no tema. Então a resposta tem que ser sim. Mas como um relativista não pode afirmar a existência do mal, e se ele o fizer, eu sou obrigado a perguntar o que é o mal para você. E aí ele vai começar a dar exemplos de mal. Ele vai dizer, o mal existe porque, sei lá, as pessoas matam umas às outras, as pessoas estupram umas às outras, as pessoas agridem umas às outras. Tá. Mas a minha pergunta não foi para você dar exemplos de más atitudes, exemplos do mal. O que eu pedi para você fazer é dizer o que é o mal no qual os exemplos você citou. Então entende como é que é a perspectiva? Você automaticamente é levado a acreditar num sentido clássico de que valores morais existem dentro de cada ser humano. Deixa eu simplificar. Vocês, obviamente, conhecem boliche. Jogo de boliche. Ok? Perfeito. Jogo de boliche. Então o cara lá pega a bola, joga e ele tem que derrubar o máximo de pinos que ele conseguir. Esse daí vai ser o mérito dele. E como você sabe que alguém é bom jogando boliche e outra pessoa que não é tão boa? É a partir do placar. Só. Não é a partir da forma que ele joga ou da forma que ele faz. Não. É o placar. O placar perfeito para um jogo de boliche é 300 pontos. Ok? É 300, é o máximo. É quando você jogou todas as vezes e todas as vezes você derrubou os pinos. Tá claro aí? Diante disso, como você consegue afirmar que uma pessoa é boa jogadora ou má jogadora? A partir dos pontos estabelecidos. Ou seja, quanto mais ele se aproximou do valor máximo de pontos, que é 300. Então isso leva a crer, trazendo para a perspectiva moral agora, de que quando você diz que algo é mal ou algo é bom, você está indo internamente nessa sua tabela moral para equiparar os atos, ou para equiparar os pontos, de acordo com esse simbolismo que a gente colocou. Deu para entender? Deu para entender? Eu acredito que deu para ficar claro. Qualquer coisa eu estou à disposição. Ok, pessoal? Então é basicamente isso. Né? A minha perspectiva é exatamente essa. Pessoal, só deixando claro, agradeço demais a presença de vocês aqui. A live vai ficar disponível aqui no Saber Aristotélico, tá?
pretendo sim trazer com mais frequências algumas lives. Eu sinto muita vontade de trazer mesmo, né? Mas obviamente eu preciso do feedback de vocês para saber se vocês estão gostando, tá? Então é muito importante ter o comentário de vocês, ter o gostei, ter o compartilhamento. Isso daí faz eu entender de que vocês realmente estão querendo mais conteúdo e com certeza eu vou trazer mais convidados, por que não? Tá bom? Então, pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado pelo respeito, muito obrigado pela compreensão, pelo tempo de vocês, tá bom? Só tenho a agradecer. Uma boa noite para vocês e até logo mais.